Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do terceiro trimestre da CPAD, lições da edição especial Jovens e Adultos com o tema Princípios Divinos em Tempos de Crise. E esta sétima lição tem o tema O povo de Deus deve separar-se do mal. E eu gostaria de fazer uma oração, e após esta oração, nós iremos fazer todas as leituras relacionadas a este assunto, e então nos deleitarmos em Deus dentro deste contexto tão precioso. Senhor, nós clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite-nos agora neste momento de reflexão, e que esta preciosa palavra possa ser, ó Deus, clara, direta, específica aos corações dos ouvintes, e que o teu nome possa ser glorificado através desta. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no seu portal bíblico, se inscreva, por gentileza, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado, isso nos motiva muito, você não tem ideia de como o seu like nos motiva, e nós iremos continuar aqui produzindo este conteúdo para abençoar a sua vida. Compartilhe o link deste canal no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico, e também eu quero dizer aquilo que sempre digo: abençoe quem você ama através desta reflexão bíblica. Os nossos textos de hoje, que fundamentarão na nossa reflexão de hoje, tem como texto base, texto áureo: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. A verdade prática diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. E a nossa leitura bíblica, pegue a sua Bíblia e acompanhe esta leitura preciosa dentro do livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 ao 62, Esdras capítulo 4, versículos 2 e 3, e Esdras capítulo 6, versículos 2 ao versículo 4. Acompanhe então esta leitura bíblica. Também estes subiram de Tel Melá e Tel Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Obaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos foram excluídos do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Josué e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Acmeta, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Estes foram os textos que fundamentam esta nossa reflexão de hoje.
E nós temos, dentro da nossa reflexão, alguns objetivos, e um objetivo geral desta nossa lição de hoje diz que devemos compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige separação do pecado e do mundanismo. Eis aí o nosso desafio de vida cristã. Também temos, para cada ponto específico da nossa reflexão, um objetivo específico, e eu desejo que no final desta reflexão tenhamos alcançados cada um deles. E o primeiro diz que devemos destacar que Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. O segundo, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E o terceiro, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Como povo de Deus, devemos manter a nossa identidade como servos do Senhor e preservar o nosso nome no livro da vida. E como fazemos isso? Nos afastando de toda e qualquer espécie de mundanismo que possa comprometer a nossa comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele tempo em que o povo de Israel, especificamente de Judá, estavam retornando após 70 anos de cativeiro em Babilônia, muitos desafios lhes estavam agora sobrevindo a este povo. Muitos foram estes desafios, mas nós percebemos que o templo estava reconstruído, os muros estavam reerguidos, as portas estavam agora nos seus devidos lugares, a cidade de Jerusalém, agora desprotegida, está totalmente agora protegida, fortificada novamente. E veja que nesse contexto havia uma preocupação daquele povo em não se deixarem absorver culturas pagãs de povos que viviam ao redor da tribo de Judá, do reino de Judá, e esta é uma preocupação que fica evidente ao longo destas leituras que fizemos aqui introdutoriamente. Veja, há uma necessidade de separação nesses dias atuais, onde o mundanismo tem entrado de forma muito rápida e rapidamente, de forma furtiva, tem adentrado os templos, e a ordem do Senhor para a nossa vida é que ainda é necessário, ainda é conveniente a igreja, ainda é necessário, ainda é razoável que a igreja busque uma vida que é santa e irrepreensível ao nosso serviço ao nosso Deus. A nossa introdução de hoje diz que estudaremos hoje os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciariam em Jerusalém depois de 70 anos no cativeiro babilônico. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver novamente de forma comunitária e iriam viver conforme os ritos da lei. Como povo sacerdotal, como povo de Deus, eles precisavam e estavam buscando se reaproximar o mais breve possível de todos os parâmetros prescritos por Deus através de Moisés. O ponto central desta nossa reflexão aqui é que a comunhão plena com Deus exige, e não podemos mudar esta verdade, exige a comunhão plena e harmoniosa com Deus, exige de mim e exige de você uma palavra que anda obscura e pouco se fala a respeito dela, que é a santidade. O primeiro ponto dessa nossa reflexão fala que somente os judeus retornariam a Judá. E aqui nós vamos entender um pouco a respeito da preocupação em relação à genealogia, né? Para quem gosta de pular as páginas da Bíblia Sagrada, quando as genealogias começam a ser apresentadas, as genealogias estão ali por uma razão clara, direta, específica, e há um sentido muito claro. Há a necessidade de legitimar principalmente aqueles que iriam oficiar o sacerdócio na casa de Deus. Esta é uma preocupação importantíssima
e é a que está diante de nós neste momento. Para uma pessoa ser considerada, para início de conversa, para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria agora transferir-se para Jerusalém, exigia-se que esse povo, que esse indivíduo desse uma prova cabal de sua linhagem. E como se dava isso? Através da sua árvore genealógica, né? Precisava provar e comprovar, melhor dizendo, que ele fazia parte do povo de Israel. Na primeira triagem que fora feita, e faz parte do que lemos aqui na nossa leitura bíblica, 652 pessoas foram excluídas meramente porque não puderam comprovar, à luz da sua genealogia, este vínculo com a nação de Israel. Até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias foram rejeitados como imundos. E aqui é extremamente importante já fazermos aqui uma analogia com um livro que também o nosso Deus tem escrito. E nós conhecemos como o livro da vida, e todo aquele que o seu nome não for achado escrito naquele livro também serão repudiados. Aqui há esta preocupação enquanto cristão de buscar e que o nosso nome seja preservado no livro da vida. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não iriam fazer parte desse grupo. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica iriam fazer parte daquele grupo. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo, e isso é evidente à luz da palavra de Deus. Não há comunhão alguma entre luz e trevas. Não pode haver, então, comunhão entre luz e trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência com relação a este mesmo sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. E foi exatamente essa gente que durante toda aquela travessia pelo deserto começavam a murmurar, e a sua murmuração incentivava o povo de Israel também a murmurar. Em Números capítulo 11, versículo 4 diz: "E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tomaram ou tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer?" A murmuração também estava relacionada com este povo, que não faziam parte do povo de Israel, que agora saíra também do Egito, juntamente com o povo da promessa, com o povo de Deus. A Bíblia diz o seguinte: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E aqui já fica uma palavra para a nossa reflexão. Aqueles que pregam um evangelho de facilidades e sem renúncia, na verdade vivem a anestesiar a mente de um povo condenado e que talvez já sejam até mesmo réu do fogo do inferno. Porque a palavra de Deus, ela nos exige, ela propõe um evangelho que não tem nada de facilidade. E não há nada onde a igreja não padeça e não sofra por amor a este evangelho. O evangelho de Cristo e o próprio ministério de Jesus Cristo é a prova cabal do resultado que este ministério, que este evangelho trouxe à pessoa bendita de Jesus Cristo. A Bíblia cristã, a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, diz que no mundo teríamos aflições. Então é imperativo que compreendamos que o evangelho não é um mamão com açúcar. Nós temos que nos renunciar, sim. Nós temos que abrir mão, sim. Nós temos que negar e mortificar a nossa carne, sim, para que possamos correr e seguir até o nosso alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Não é lucro, e sim grande prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura da gente, ou de muita gente, dando maior ênfase agora à questão da quantidade do que à qualidade. E a verdade precisa ser dita, doe a quem doer. Jesus disse a Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, ele diz que é necessário nascer de novo. E este novo nascimento não é algo fácil, não é algo fácil ser uma nova criatura, uma nova natureza. Aquele que não nascer de novo não pode, aqui não há a abertura de uma brecha para A ou para B, para rico ou para pobre. Aqui não abre brecha para uma raça, para um povo, para uma nação distinta, específica, não. Todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então, Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. É fundamental que entendamos e compreendamos a significação teológica da restauração, o que importa, ou o que era importante para esta restauração da comunidade judaica. E isso é extremamente importante, como foi importante naquele tempo, e pelo menos 2 pontos nós precisamos aqui avaliar. A importância teológica, primeiro, no aspecto de legitimar aqueles que voltaram, identificando com os seus ancestrais tribais, e segundo, demonstrar por esta ligação que o exílio, embora traumático, terrivelmente destruidor, avassalador, não teria êxito em cortar a linhagem da promessa que origina-se desde Abraão e vai passar por Isaac, chega em Jacó, que se torna Israel, a nação de Israel agora propriamente dita, e continuaria então para sempre. Veja, esses são os fundamentos desta restauração e os fundamentos teológicos que mostram a importância deste significado agora no aspecto teológico. O segundo ponto, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. E aqui nós vamos responder a pergunta de muitas pessoas, como por exemplo, como se deu a rixa entre judeu e samaritano? Por que que lá no Evangelho de João, a própria palavra abre um parêntese para dizer que os judeus não se davam com os samaritanos? E toda a problemática, embora nós saibamos que desde a época de Roboão, né, que agora vai ter o reino dividido, o reino que então nas mãos de Saul, né, nas mãos de Davi e Salomão eram unificados, o reino era unificado, agora na mão de Roboão, filho de Salomão, há uma cisão no governo e agora 10 tribos estão separadas do reino do sul e agora se denominará reino do norte, o reino de Israel, com o primeiro rei sendo Jeroboão, filho de Nebate. E nós sabemos que desde o tempo de Jeroboão, então governando o reino do norte, há já um problema muito claro, cultural até mesmo, no aspecto do culto, onde Jeroboão vai colocar 2 bezerros, um em Dan, o outro em Betel, os limites do reino do norte, e apresentará estes ídolos como se fossem os deuses do povo, para evitar que este povo issem até Jerusalém para cultuar o Senhor. Então ali já começa uma problemática entre norte, Israel, e sul, Judá. Mas aqui nesse tempo é que esta problemática ela vai ficar mais acirrada e nós vamos aprender agora de forma clara, simples e objetiva. A razão deste portal bíblico é justamente facilitar a nossa compreensão bíblica a respeito de assuntos e temas importantes e que exigem uma linguagem um pouco mais simples para a compreensão de todos aqueles que têm interesse no assunto. Então, os samaritanos eram, na verdade, uma mistura de gente. Na sua maioria, a origem dessa mistura se deu por povos pagãos. E este povo vai aparecer justamente depois do ano 721, porque o reino do norte, quando Oséias governa, cai para a Síria. E a Síria tinha uma política terrível, removia-se o povo da terra
e outras nações conquistadas pelos assírios iriam ser agora plantados dentro daquele novo território conquistado. E aí começa-se uma grande miscigenação e nós vamos ver a partir de agora. Então, quando Sargão II, leva cativo as 10 tribos do norte para a Síria, então, por ordem do rei da Síria, foram trazidos, e isso nós aprendemos lendo a palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, capítulo 17, nós temos toda esta temática ali apresentada, que por ordem do rei da Síria, então, foram trazidos para a terra do norte, para as terras de Israel, povos de Babel, de Cuta, de Avá, de Amate, de Sepharvaim, e habitaram as cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes. E tomaram Samaria em herança, veja, tomaram Samaria em herança, por essa razão, esta miscigenação, essa mistura já é agora denominada samaritanos, e estavam agora habitando nas suas cidades. Posteriormente, o rei da Assíria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra, aquele povo que fora trazido para habitar na terra, o temor do Deus da terra, que seria o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Assim os samaritanos temiam ao Senhor. Isso é curioso, essa expressão, porque dizem que os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Aqui há uma clara demonstração de um ecumenismo religioso que em nada glorifica a Deus e, de forma geral, em nada se cultua a Deus. Então, de certa forma, Deus não era cultuado por aquele povo. Aceitaram, embora aceitando o ensino daquele sacerdote que fora levado para ali para instruí-los, mas não deixaram agora a idolatria. Ou seja, só resolveram buscar a Deus quando os leões vieram e começaram a matar muita gente. Leia depois todo o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 17, e você vai ver que este povo só buscou interesse pelo Deus das terras do norte, porque haviam leões matando muitas pessoas e eles agora buscavam um meio de aplacar a ira desse Deus. E assim veio este sacerdote para ensiná-los a cultuar este Deus. Mas então só buscavam a Deus quando as coisas apertam, quando os leões estão soltos e vêm em direção a eles, então eles optavam em clamar ao Deus. E quantos de nós, a pergunta é, quantos de nós também têm se comportado de igual forma, servem o mundo e todas as suas concupiscências, mas só se lembram de Deus quando as coisas apertam? E nós precisamos mudar esta temática que muitos têm tido como um lema de vida, e nos apresentar de forma gloriosa diante de Deus e tributar a Ele toda a honra, glória e louvor que somente a Ele é devido. Esse tipo de culto representa muito bem uma vida carnal, uma vida displicente, da qual a idolatria é uma das maiores expressões. E em Gálatas capítulo 5, no capítulo 5, versículo 20, ali uma das características daquele que produz, ou aquilo que a carne produz, ali está claramente evidenciado, encabeçando o versículo 20 de Gálatas capítulo 5, está a expressão idolatria. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção daquele templo, os samaritanos ofereceram então ajuda. Os judeus, porém, firmemente rejeitaram toda a ajuda e toda a proposta feita pelos samaritanos. Igualmente, quando da construção dos muros, também a cooperação dos samaritanos fora recusada. Essa atitude, ela é bíblica, ela é válida e ela é importantíssima, e ela precisa ser tomada em muitas ocasiões nos dias atuais, né? É bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar. É uma ordem bíblica, não é uma ordem de um líder, mas é uma ordem bíblica que diz que devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Tito capítulo 3, versículo 10 diz que ao homem herege ou ao homem ímpio
após uma e outra, veja, após uma e outra admoestação, evita-o. Uma e outra, podemos aqui considerar duas admoestações. Não teve êxito, não funcionou, o conselho bíblico é: rejeita-o. Em 2 João, versículos 10 e versículo 11, diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como também tem o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, olha o conselho bíblico: não o recebais em sua casa. É duro este conselho, mas é um conselho bíblico. Não o recebais em sua casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Que conselho maravilhoso e que anda ignorado nesses dias odiernos. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Paulo, escrevendo aos irmãos tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 6, diz: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Conselho de Paulo. Como também estarmos longe daqueles que causam divisões. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz, e eu quero ler para você: e rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendeste, e desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas servem ao seu ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Que palavra fortíssima essa palavra do apóstolo Paulo. Querido, como estas lições têm edificado a nossa vida. Não podemos ignorar tal instrução e não podemos deixar de aplicar em nome de Jesus. Apliquemos imediatamente tais verdades na nossa vida cristã, na nossa vida eclesiástica, para o bom êxito, para o bom andamento da nossa vida cristã. Os samaritanos, então, sua ajuda estava sendo recusada. E os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus, aparentar-se com os judeus. Casaram com as filhas dos judeus, deram filhas aos judeus em casamento, havia uma mistura que estava quase que fora do controle. E alguns caíram nessa armadilha. E qual o conselho bíblico? Qual o conselho paulino para esta condição? Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele apresenta o que estava acontecendo. Um jugo desigual estava em voga nessa situação. E o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem as trevas ou a luz com as trevas? Esse assunto é tão importante, é tão sério, que ele vai ser abordado na lição de número 12 de forma mais minuciosa. Tenha um pouquinho de paciência e você vai, aqui neste portal, querendo Deus, também ter esta reflexão daqui a alguns dias. Os samaritanos agora tornam-se declaradamente inimigo dos judeus. Agora a expressão judeus não se dão com os samaritanos já é uma palavra que talvez seja corriqueira. E na verdade, quer xingar um judeu, chame ele de samaritano e você vai ter um problema sério já preparado. Os samaritanos invejaram os judeus antes de os judeus terem chegado em uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus e verdadeiro Deus, diga-se de passagem, começou a chamar a atenção de todos os habitantes daquela região. E a posição que Israel ocupava era uma posição extremamente privilegiada, e os samaritanos começaram a pensar, a entender que se
perdessem tal posição privilegiada, seria um problema gravíssimo para eles. E por essa razão, eles se enchem de inveja e começam agora esta perseguição. E esta perseguição ela é natural, até o ministério de Jesus sofreu grande perseguição, e nós vamos encontrar, né, os próprios fariseus, o próprio povo em questão do tempo de Jesus também perseguiu arduamente o ministério de Jesus. Isso sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes também tinham inveja da igreja. Veja, inveja aqui também, se você for ler os atributos da obra, daquilo que a carne produz, a inveja também é uma das características gritantes que você encontra lá na Epístola de Paulo aos Gálatas. Os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, iriam gozar também ao mesmo tempo daquele prestígio que estes estavam tendo. Eles queriam fazer uma aliança, mas essa aliança era uma aliança por conveniência e, por certo, duraria também o tempo de uma conveniência. E quantos estão se comportando assim nesses últimos dias? É importante fazer aliança com A, com B, porque eu vou ter êxito, eu vou ter mais oportunidades, eu vou ter agenda, eu vou ter outros compromissos, eu vou ser benquisto, eu vou ser ou vou ser melhor avaliado diante da igreja, porque eu tenho amizade com lideranças influentes. Isso tudo é conversa fiada, isso tudo pouco importa na ótica de Deus. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele não está buscando títulos, mas a Bíblia diz o que Ele busca, e Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O olhar de Deus é vertical. Quem olha de forma horizontal consegue perceber as diferenças entre um e outro, a altura, um mais alto, outro mais baixo, um mais bonito, outro nem tanto, um mais magrinho, outro gordinho, mas quem olha de forma vertical não vê tais diferenças. E é assim que Deus observa a sua igreja, né? E Ele nos vê em total condição de igualdade, em pé de igualdade. Então, quando os judeus não aceitam a aliança que eles estavam, que os samaritanos estavam propondo, né? O ódio, então, velado, transformou-se numa inimizade declarada. E essa recusa não foi meramente ou pelo aspecto do povo judeu se acharem autossuficientes, não. Mas eles entenderam, eles compreenderam e tiveram discernimento que a ajuda dos samaritanos em nada agregaria ao trabalho que já estava sendo realizado. Que coisa gloriosa! Ter a convicção de que o nosso trabalho não depende de auxílio daqueles que querem apenas se aparecerem. Que o nosso trabalho não depende de ajuda daqueles que vêm, né, furtivamente tentando conquistar a nossa atenção, mas a intenção por detrás é fazer com que o nosso trabalho não progrida, não avance, fique estagnado. E como é bom ter o discernimento para compreender que o nosso trabalho não é vão no Senhor e que não depende de alianças que não glorificam o nome do Senhor. O terceiro ponto, Deus exige santidade do seu povo. E aí aperta o cinto, porque esse tema não é fácil de ministrar, não é fácil de falar, não é fácil de ouvir, mas é tão importante que falemos a respeito deste assunto. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. E aqui, para aqueles que dizem, não, mas esse aspecto de santidade era uma exigência apenas veterotestamentária, né? Apenas lá no livro de Levítico tem essa temática, ser santo, porque o Senhor vosso Deus é santo, mas se engana quem tem tal pensamento. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, o próprio apóstolo Pedro vai contextualizar agora para o tempo do Novo Testamento. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então não há esta ideia de que
era de uma forma e agora é de outra. Não, o nosso Deus permanece o mesmo. E aquilo que ele exigia do seu povo permanece exigindo até os dias de hoje. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso, a bênção sempre está condicionada a essa separação. Nunca pense diferente disso. A bênção está condicionada. E está condicionada a quê? A obediência. E a obediência é sinônimo dessa separação, dessa consagração a Deus. Então, por isso a bênção começa a os acompanhar. E eles conseguiram construir, né, o templo, reconstruir o templo, reconheceram que tinham agora habilidades para reconstruir os muros e entenderam que tudo isso Deus fizera. E a expressão lá em Neemias capítulo 6, versículo 16 é que Deus fizera tal obra. Aqui faz-se uma analogia com Josué, que diz que quando se prepara para atravessar o Jordão, e aqui eu quero deixar a playlist de uma reflexão que nós estamos fazendo aqui no Portal Bíblico sobre os personagens do Antigo Testamento. E a última lição lá apresentada fala justamente da vida, ministério de Josué. Eu creio que vai ser extremamente importante que você veja também essa reflexão. Vou deixar o card aqui para você acompanhar. Então, a ordem do Senhor é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Há uma ordem de santificação. O anjo do Senhor, quando visita o acampamento israelita, também dá uma ordem para Josué, que ele descalce o sapato dos seus pés, porque o lugar onde ele estava é santo. A respeito daquilo que também o Senhor havia dito a Moisés, aqui há também a mesma ordem para Josué. E entenda que quando o povo peca com esta questão da separação, da santidade, aquele povo que havia tido um grande êxito na batalha de Jericó é derrotado na batalha de Ai. E agora nós vamos entender à luz da palavra que aquela derrota, após uma grande vitória em Jericó, aquela derrota estava relacionada com a desobediência e a falta de santificação no meio do povo. Depois que o pecado é descoberto, depois que tudo é acertado, depois que as arestas são paradas, então o povo retorna para a guerra e a vitória ela é obtida. Tem êxito, o povo agora está vitorioso. Deus exige santificação do seu povo, tá? Deus exige, não é algo que talvez ele queira, talvez ele pense em desejar que você viva, mas ele exige do seu povo para poder operar no meio dele. Quer ver Deus operar no meio do seu povo? Esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Esta é uma ordem, não uma ordem do pastor Márcio, não uma ordem deste portal bíblico, mas uma ordem da própria palavra de Deus, uma ordem do próprio Deus. Devemos manter uma vida de separação do mal, e os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, esses provavelmente, possivelmente, ter-se-iam mostrados, afáveis no início, mas logo depois mostrariam de fato a que vieram. E o povo de Israel teriam de fato um grande problema e, por certo, iriam estar também sucumbidos à idolatria daquele povo. E aqui uma afirmação é válida, e a afirmação é que vale a pena manter a separação do mundo, manter-se separado do mundo. O evangelista João, lá na sua primeira epístola, capítulo 2, a partir do versículo 15, ele fala isso de forma clara e direta, num dos textos mais lindos de toda a Bíblia: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então, nós temos exemplos dentro da Bíblia Sagrada de pessoas que estavam em Deus, quase tiveram seus pés resvalados, e um exemplo desse é Asaf. Asaf, que escreve o Salmo 73, ele diz: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Olha
a palavra que este salmista Asaf está apresentando. Em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ou seja, a minha vida de santificação, de separação, ela é em vão. E jamais uma vida de separação, ela é vã. Isso ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajuda, e quando ele entra no santuário de Deus, ele percebe o fim destes homens ímpios. E veja, Asaf entendeu que valia muito a pena a permanecer fiel a Deus, e a motivação, a base dessa crise existencial de Asaf estava movido por aquilo que ele via, pois eu tinha inveja dos soberbos quando via a prosperidade dos ímpios. Isso é extremamente importante. O cristão não pode tirar o foco, e o nosso foco é Cristo. Devemos viver em conformidade com a vontade do Senhor, com aquilo que a sua palavra prescreve para nós. Não substituamos a palavra, as diretrizes da palavra, por nenhuma outra ferramenta, por nenhum outro livro, por nenhuma outra doutrina que não passe pelo crivo da Santa Escritura. Então estejamos preparados para mortificar a nossa carne e vivermos o melhor de Deus na nossa vida cristã. Essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a nossa santificação. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, o texto sagrado diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. E o que é? Que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Né? Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agrada a Deus. É mortificar a carne, é separação, é fugir da aparência do mal, é viver pautado na vontade de Deus. As bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. O salmista, em certa ocasião, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem está em Cristo, o crescimento espiritual é pleno, é garantido, e nós podemos bradar: aleluia, vale a pena viver no centro da vontade de Deus, vale a pena viver totalmente fundamentados, estabelecidos na presença deste Deus tão poderoso. Nunca deixe esta verdade ser diminuída na sua vida. Nunca pense contrário a esta verdade bíblica. Não permita que teologias mundanas, possa mudar o seu conceito a respeito de Deus, mudar o seu conceito a respeito de vida cristã. Entenda uma coisa: Deus nos recebe do jeito que nós nos aproximamos pela primeira vez diante dele. Quando nós nos entregamos a Ele, Ele nos aceita do nosso jeito, do jeito que nós nos apresentamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, né? Certa vez, lendo um livro de Max Lucado, li uma das frases que marcou a minha vida, dizendo que Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele se recusa a permitir que você fique daquele jeito. Há claramente, à luz da Bíblia, ferramentas que ocasionarão mudanças maravilhosas na minha vida e na sua vida. Com Cristo, você sempre muda, e nunca muda para pior, sempre muda para melhor. Jesus é bom o tempo todo, e a Ele rendemos glória, honra, louvor e adoração. É necessário que o povo de Deus mantenha-se separado do mal. Mantenha-se separado do mal. Que a sua casa possa manter-se separada do mal e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Se você ficou até agora, eu peço que, se ainda não se inscreveu, se inscreva, apoie este canal, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado aí que nos deixa felizes aqui do lado de cá, e que o Espírito Santo aplique esta palavra de forma mais abundante e poderosa ao seu coração. É o que eu peço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Fiquem bem,
Fique em paz e até a próxima.